Bom dia, estamos no dia 229 de leitura da Bíblia. Começaremos com João, capítulo 3, versículos de 1 a 21. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido na carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenham a vida eterna. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que essas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Livro 1 de Crônicas, capítulo 12. O exército de Davi. São estes os que vieram a Davi em Ziclag, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis. E eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda, para arremessar pedras com fundas e para tirar flechas com um arco. Os parentes de Saul, da tribo de Benjamim, eram os seguintes: Aiezer, o chefe, e Joás, os filhos de Semaá. O Gibeatita, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete. Beraca e Jeú, o Anatotita. Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e chefe deles. Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade, o Gederatita. Elusai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Harufita. Eucana, Isias, Azarael, Joezer e Jabozeão, os Coraitas. Joela, Zebadias, filho de Jeroão, de Gedor. Dos Gaditas passaram-se para o lado de Davi, quando ele estava na fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Eram Ézer, o chefe, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Ataí, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanão, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o 10º, Maqubanai, o 11º. Estes dos filhos de Gádia foram capitães dos exércitos. O menor valia por 100 homens e o maior valia por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi na fortaleza.
Davi foi ao encontro deles e lhes falou, dizendo: Se vocês estão vindo pacificamente para me ajudar, eu os recebo de todo o coração. Mas se é para me entregarem aos meus adversários, não havendo maldade em mim, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do grupo dos 30, e ele disse: Somos seus, ó Davi, estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você, e que a paz esteja com os que o ajudam, porque o seu Deus é quem ajuda você. Davi os recebeu e os colocou como capitães de tropas. Também de Manassés, alguns passaram para o lado de Davi, quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus, porque os governantes destes, depois de se aconselharem, o mandaram embora, pois diziam: Às custas de nossas cabeças ele passará para o lado de Saul, seu senhor. Portanto, quando Davi estava voltando para Ziglague, passaram para o lado dele de Manassés os seguintes: Adna, Josabade, Gediel, Micail, Josabade, Eliú e Ziletai, chefe de milhares de Manassés. Estes ajudaram Davi contra a tropa inimiga, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército, como exército de Deus. O exército que proclamou Davi como rei de Hebrom. Este é o número de homens armados para a batalha que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos seus irmãos sobre suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, preparados para a batalha, 28.600. De Aser, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumentos de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E os vizinhos de mais de perto e também os mais distantes, como de Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram comida sobre os jumentos, sobre o camelo, sobre mulas e sobre bois, a saber, provisões de farinha, pasta de figo, cacho de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas em abundância, porque havia muita alegria em Israel. Zacarias, capítulo 2. A terceira visão. Jerusalém é medida. Levantei os olhos e vi, e eis homens que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: Para onde vai? Ele me respondeu: Vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele e lhe disse: Corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Israel é exortado a voltar para Sião. Vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Vamos,
fuja Sião, que habita com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória, ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de vocês, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa e voltará a escolher Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada.